Do Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Uma quinta-feira bastante agitada. Boa noite para você, boa noite para amigo ligado aqui na turma do Bate-Bola. 6h34. Vamos já de cara com o nosso entrevistado, Sérgio Santos Rodrigues, candidato à eleição do dia 21 de maio, à presidência do Cruzeiro, porque hoje a chapa do Sérgio Santos Rodrigues foi registrada com o nome de chapa Centenário e ele fala sobre isso conosco aqui na turma do Bate-Bola. Boa noite, Sérgio Santos Rodrigues. Boa noite, Samuel. Boa noite, Emanuel. Boa noite a todos os ouvintes da Itatiaia. Prazer é todo meu, mais uma vez, em falar com vocês aí nesse horário especial, sobretudo nesse programa especial, que eu gosto muito e sou ouvinte. O trabalho hoje tem sido bastante de construção de propostas, né? A gente hoje realmente registrou a chapa aí, formalizamos. Eu, Dr. Lídio e Brás, duas pessoas muito queridas, com ampla experiência. Todos dois foram vice-presidentes no clube já por 2 mandatos, então conhece bem como funciona a estrutura. E a gente tem feito isso, principalmente nesse momento de isolamento, falando com muitas pessoas, né, pensando em ideias novas, batendo forte nessa parte que a gente falei de inovação, de transformação digital, do Cruzeiro que precisa ser feito, reestruturação financeira. Não deixamos de falar com os nossos grandes apoiadores. Hoje mesmo tive também com o Pedro do BH, falando com ele um bom tempo, mais uma vez, para a gente poder pensar em construir também um time competitivo, que é o que nós mais precisamos para subir para a Série A. Mas estamos muito animados com esses novos projetos aí, sem dúvida nenhuma. Esperamos triunfar aí no dia 21, acho que com grande chance até de sermos candidatos únicos, né? Mas se não formos também não tem problema, já falei, qualquer candidatura é legítima, né? Mas esperamos triunfar para poder, a partir do dia 1º, fazer um grande trabalho aí para a torcida do Cruzeiro. Ô Sérgio, depois daquela apresentação feita pelo Conselho Gestor, você fez uma série, né, de questionamentos e enviou por e-mail. Já teve a resposta disso? Já dá para se traçar hoje como está a real situação do Cruzeiro e o que mais preocupa para a sequência? Em relação a isso aí, essa lista foi feita realmente, foi primeiro inicialmente uma reunião que foi até divulgada pela mídia, né, que foi feita virtualmente. Nessa reunião apresentaram um PowerPoint com alguns números, mas ficaram algumas questões pendentes. Eu mandei 18 perguntas, hoje eu fui chamado com as respostas para elas. Confesso que ainda não consegui analisar todas detalhadamente, mas já recebi. Mas confirma um pouco só aquilo. Eu acho que maiores preocupações que a gente tem, todo mundo já sabe, são as dívidas da FIFA, sem dúvida nenhuma, né? Boa parte delas aí vence até dia 31 de maio. Então acredito que é o Conselho Gestor que vai ficar responsável aí por quitá-las. Me parece que vão tentar ainda algum parcelamento, alguma questão nesse sentido, mas realmente a estratégia deles vai ser pessoal deles, eu não tenho certeza como vai ser feita. E tem a de médio prazo, que é aquilo que se confirmava, que eu já falei, que infelizmente são as questões trabalhistas, né? Eu sempre venho alertando, quando se fala que houve uma redução drástica na folha do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito importante, reduziu-se muito esse fluxo agora, mas não houve economia em relação a isso, né? Porque essas demissões ensejaram ações trabalhistas ou um passivo trabalhista de questões que não foram ajuizadas, mas o débito, esse acerto existe. Então, no longo prazo, alguma hora, tal qual essas dívidas da FIFA estouraram agora e são antigas, essas trabalhistas nessas demissões agora, uma hora esse problema vai vir. Então, esse é o nosso problema de médio prazo, que a gente já tem que começar também a buscar uma solução. Mas, dentre outros, acho que isso era o principal para a gente analisar como os problemas de curtíssimo, né, prazo e de médio prazo, que a gente tem que começar a pensar como que vai equalizar. Sérgio, não é segredo para ninguém, né? A grande preocupação do torcedor com essa dívida que ficou altíssima com ações na FIFA. O que foi conversado com membros aí do Conselho Gestor para se buscar uma solução? O que pode ser feito? Tem uma dívida aí de mais de 20 milhões para ser paga até o dia 31 de maio. Depois também tem outra dívida para o segundo semestre. Qual que seria a solução para este problema que o Cruzeiro vive, principalmente com essas ações na FIFA? Samuel, eu apresentei lá para eles essa questão. Na verdade, do Conselho Gestor não foi nenhum dos membros conselheiros, né? Estavam os diretores Cris Bretas e André Argolo. E falei para eles que, para mim, a solução passa imediatamente pela eleição. Por que passa pela eleição? Eles falaram da dificuldade que existe, às vezes, em negociar com algum clube de fora. E eu entendo esse outro clube, que como que você vai negociar com gestores transitórios? Todo mundo quer uma definição para o Cruzeiro. E isso não se resolve, igual muita gente falou, deixa o Conselho Gestor até dezembro. Continua sendo transitório, continua não tendo um presidente eleito.
Eu acho que banco, investidor, qualquer pessoa que vai conversar com o clube de futebol quer saber quem que tem a caneta, quem que está avalizando, quem que está botando a sua responsabilidade pessoal junto. Né? Então eu avisei isso para eles hoje, dei o meu recado nesse aspecto. Eu acho que o Conselho Gestor tinha que trabalhar para, de qualquer forma, realizar as eleições. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que elas estejam realizadas, eu falei, eu pessoalmente, né, eu entendo que eu já estou correndo atrás, como eu falei para eles. Eu, sinceramente, quando eles falaram até dessa ideia de parcelamento, primeiro, então isso é importante, foi uma ideia que eu dei. Falei, querem parcelar? Vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos registrar as chapas. Vocês vão receber os potenciais candidatos aqui, conversem com eles para que eles registrem o quanto antes, até para parar com essa incerteza no Cruzeiro. Não é isso que gera uma dúvida até para o mercado. Porque se for, coloca o peito na frente, coloca quem está do lado, assina e põe no papel. A partir daí, quem for candidato, e eu me dispus a fazer isso, vamos entrar no parcelamento junto, na proposta, vamos subscrever isso para tentar ajudar o Cruzeiro. Né? Eu falei, eu não tenho medo, coloca até meu aval pessoal nesse parcelamento aí, se precisar depois, porque eu sei que eu já corri atrás, já estou conversando e nós temos gente que quer ajudar o Cruzeiro. Mas o pré-requisito para essa ajuda é esse que eu falei. O Cruzeiro tem um presidente e tem a eleição. Então, acho que hoje são dois caminhos. Não adianta a gente ficar, não sei se vai ter por causa de corona, tem jeito de ter. O Grêmio já fez a eleição virtual, que o nosso estatuto permite. O Tribunal de Justiça fez uma eleição presencial só com pessoas que estão no grupo de risco, praticamente 100%, acredito que no tribunal hoje, 100 não, mas acima de 90% aí com certeza estão no chamado grupo de risco. E o tribunal mostrou que é possível fazer, o Cruzeiro tem mais de 3 sedes. Então hoje eu falei que o foco, na minha opinião, de quem está no comando do Cruzeiro tem que ser realizar as eleições. Para quê? Para proporcionar essa tranquilidade para o clube. Porque independentemente de continuar ou não o conselho, repito, ninguém vai querer negociar com algo que é transitório. Né? Parece que tem clubes que estão sequer respondendo e-mail, atendendo o telefone. Então eu, com muita tranquilidade, assumo essa responsabilidade, já falei isso, não tenho medo dessa negociação e me dispus a isso. Se quiserem, vamos, eu como candidato de chapa registrada, peço que os outros também façam, se forem ser, vamos subscrever tudo junto, vamos colocar o nosso nome na frente, né? Vamos colocar essa responsabilidade na frente. Eu não tenho medo nenhum, sei que vai ser difícil de assumir essa responsabilidade e tenho certeza que uma vez lá, nós vamos cumprir com tudo que for acordado e proposto para esses clubes. Para a gente fechar, Sérgio, hoje o cenário do Cruzeiro, até por esta conversa que você teve, em termos de receitas, você, se eleito, assumiria de forma tranquila aí de que o Cruzeiro teria recurso para sobreviver neste 2020? Ou o que vai precisar ser feito para o Cruzeiro ter novas receitas para quitar, principalmente, esta dívida com ações na FIFA? O que você pode falar neste momento sobre a situação financeira do Cruzeiro e o que está por vir, até para o torcedor pensar em um ano mais promissor, em 2021, ano do centenário, e se possível com a volta à Série A do Campeonato Brasileiro? Não, Samuel, tranquilo de forma alguma. Pelo contrário, vai ser muito difícil. Mas eu acho que a grande mensagem que eu sempre dou é de esperança, de confiança, que a gente pode chegar e fazer um belo trabalho. Estamos reunindo uma equipe muito grande, muito boa. Já tenho falado com várias pessoas, igual eu te disse, interessadas em ajudar o Cruzeiro, que só espera uma definição para isso. Então, tranquilo não vai ser. De fato, o cenário, como eu já imaginava e se confirma em números, é que, em princípio, hoje fecha-se o ano deficitário, até com a grande possibilidade de jogar sem bilheteria, enfim, de patrimônio, de patrocínios que, por hora, estão suspendendo pagamento, enfim, mas a gente busca outras ideias. Eu até estava batendo um papo com algumas pessoas, a gente fala muito da área de inovação, foi isso. Vamos pegar os artistas. Os artistas estavam tendo grandes problemas que não estavam fazendo shows. O que eles criaram? Criaram uma live, né? Ou seja, eles buscaram uma alternativa de um tipo de conteúdo diferente para monetizar via patrocínio, que até conversando com algumas pessoas do mercado, os patrocinadores já estão adorando esse formato. Estão achando que atinge mais gente patrocinando live. Então eu falo, o que cabe a nós? Inventar, ou buscar inovar, na verdade. Inovar não é inventar, né? Inovar é buscar coisas distintas, a famosa estratégia do Oceano Azul, que a gente fala que é um livro famoso de marketing sobre isso. Então, o que a gente tem buscado hoje é, primeiro, repito, a credibilidade com pessoas que querem investir no Cruzeiro e conversando com muita gente bacana para a gente pensar em novas coisas, desenvolver novos produtos, buscar muito a área de tecnologia, que é uma área que está crescendo com a pandemia. Né? O homem mais rico do mundo, que é o Jeff Bezos, dono da Amazon, disse a uma reportagem que só agora na pandemia ele se enriqueceu mais 24 bilhões de dólares. As empresas que
que exploram isso, Netflix, Play Kids, dentre outras que exploram isso, estão crescendo muito. Então acho que a gente vai ter que buscar esse conteúdo digital para monetizar ali. Então essa é uma conversa muito grande que a gente já tem também, muito avançado, com pessoas boas no mercado, junto ao nosso comitê de inovação que foi montado, né? Então, fácil não vai ser, mas eu de forma alguma vou falar para o torcedor, porque realmente eu não acredito que é uma situação avassaladora, devastadora, que o Cruzeiro vai cair para a Série C. Não acredito mesmo. Pode ter certeza que o nosso objetivo é ter a coragem de pôr o peito na frente, de colocar a cara para bater, de colocar a nossa assinatura em documentos aí representando o Cruzeiro, é porque a gente tem muita convicção que com o trabalho dessas pessoas especializadas, né, com essas pessoas competentes, de renome no mercado, com o apoio da torcida, com comunicação eficaz, com transparência, a gente vai conseguir superar isso juntos. Então fácil não é, mas tenho plena convicção de que é muito possível, de que a gente vai conseguir fazer. 6h45, muito bem. Tá aí o Sérgio Santos Rodrigues, e à medida que outros candidatos forem registrando as chapas, o espaço aberto aqui na Itatiaia. Léo Figueiredo. Pois é, Samuel, é uma boa entrevista essa com o Sérgio agora. Acho que de mais importante que ele disse é a importância, sim, do Cruzeiro de ter um presidente, de ter uma referência na tomada de decisão, na hora de assumir algum compromisso, ou de tomar frente em negociação com os clubes que o Cruzeiro precisa resolver essa situação da FIFA, né? O Sérgio é um cara muito preparado, muito inteligente. Isso que ele acabou de dizer sobre a teoria do Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul, uma estratégia que foi usada pela Apple, pelo YouTube, várias empresas gigantescas, né? E é uma situação simples, né? Mas que nem todos conhecem, de que para tentar ultrapassar o seu concorrente não é passando por cima dele, sim explorando o que está ao lado, explorando mares que estão desconhecidos, né? Essa, de uma forma bem primária, estou colocando aqui, que é um belíssimo livro, A Estratégia do Oceano Azul. Eu espero que o Cruzeiro tenha mais paz, viu, Samuel e Emanuel? Nesse período agora que se aproxima da eleição, que o Cruzeiro consiga realizar essa eleição e que de maneira mais rápida possível comece a resolver os problemas. Porque o Sérgio citou aí, Emanuel, uma situação que a gente colocou no noticiário do Atlético. Situações trabalhistas que o clube vai enfrentar com as medidas tomadas esse ano. Então não é só o que vem de carga de coisas erradas do passado. Há decisões que foram tomadas esse ano e que são julgadas até corretas, mas que podem acarretar em mais custos para o clube, Emanuel. Bom, gostei do Sérgio, porque ele mostrou um otimismo, e o Cruzeiro precisa de muito otimismo, astral para cima, para tentar sair de toda essa situação. Ontem aqui na turma do bate-bola, falamos sobre a eleição do Cruzeiro, e eu fiz uma pergunta ao Samuel Venâncio se a eleição seria presencial ou virtual. Um ouvinte que pediu para não se identificar, mandou um e-mail aqui para a Rádio Itatiaia, dizendo o seguinte, que outras situações já foram resolvidas pela eleição virtual. E lembrando o seguinte, o Cruzeiro pode fazer uma eleição para presidente, começando, por exemplo, às 8 horas da manhã e terminando às 6, 7 horas da noite. E nesse período, talvez por ordem alfabética, dizer o seguinte, olha, de 8 às 10 votam os conselheiros que têm a letra A, a letra B, a letra C. Depois, até chegar no fim da lista, para que não haja amontoado de gente, é uma palavra muito mineira, amontoado de gente, na sede do Cruzeiro, onde haverá a votação. E entrando aí 2 conselheiros de cada vez para o voto, tudo muito civilizado, tranquilo, e não é uma eleição de briga, uma eleição que vai dar ao Cruzeiro uma nova cara, um novo presidente. Isso são ideias que o Cruzeiro pode utilizar até o dia 21 de maio. Mas Samuel Venâncio, tem mais? Tem sim, Emanuel. Tem a famosa farra dos cartões, que há pouco o José Dalai Rocha, presidente em exercício, comentou sobre isso, cartões corporativos, e uma série de reportagens que o Super Esportes, o UOL e o portal Deus Me Livre, eles estão trazendo aí várias reportagens mostrando gastos com o cartão corporativo. O ex-presidente Wagner Pires de Sá, uma viagem à Bahia, quase R$14 mil,
Teve agora uma matéria publicada hoje à tarde com restaurantes, clínica de estética e até delivery de chopp, assinada aí pelo Thiago Matar, pelo Thiago Fernandes e o Stefano Marquezine, R$75 mil. Então, muitos gastos aí com o cartão corporativo do Cruzeiro, um dos vários gastos, né, que aconteceram, os vários gastos na última gestão, e por isso o Cruzeiro atravessando este momento difícil na parte financeira. Para fechar, a última foi a do pai de santo, o Reginaldo Miller Pádua, contratado em outubro. O Cruzeiro ia pagar 10 mil, né? Pagou 6, está devendo 4 mil, o pai de santo, que tinha a promessa aí de livrar o clube do rebaixamento. Manuel. Eu ainda ouvi uma outra notícia preocupante, de que o Cruzeiro abriu contato com o Kleber Gladiador, 36 anos de idade, está meio abandonado lá no futebol dos Estados Unidos, para voltar, jurando amor eterno pelo Cruzeiro e tudo mais. Muita calma, muita paciência nesse momento. E queria dizer mais o seguinte, Samuel, o microfone da Itatiaia está à disposição do ex-presidente Wagner Pires, do ex-Itair Machado e também do Serginho, que estão sendo acusados a todo momento de malfeitos do Cruzeiro, para que eles possam responder, para que eles possam fazer a sua defesa, se é que cabe defesa nesse momento. Mas queremos ouvir sempre os dois lados e, nas vezes em que tentamos contato com eles, não obtivemos resposta. 6 horas e 51 minutos.